Olá pessoal do Travando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Osmar e vou estar aqui com vocês trabalhando mais uma aula de matemática. Hoje o foco é trabalhar a ideia, esses conceitos de potenciação e radiciação, que vocês já têm alguma base e a gente vai intensificar. É essa a ideia mesmo, A palavra da aula de hoje é intensificar esses conceitos, intensificar esses conhecimentos. E a proposta para a aula de hoje é fazer que vocês resolvam esses exercícios, essas atividades de múltipla escolha. Múltipla escolha sim, Múltipla escolha é tão importante, Você tem que ter lá aquele ranking de opções, aquelas possibilidades de resposta, que às vezes você fica em dúvida, E assim, o objetivo é exatamente esse, diminuir as dúvidas, E ter uma proposta aí que você tenha alguns caminhos interessantes para chegar na resposta correta. Nosso diretor vai colocar a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, que é resolver e elaborar situações problema, e usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário EF08MA02, potenciação e radiciação, e potenciação é aquela coisa lá, que a gente insiste, dá os princípios para vocês lá no 6º ano, se aprofunda mais no 7º, e quando chega no 8º, a gente trabalha de uma forma mais intensa, Aparecem aquelas relações, aparecem aquelas propriedades, tanto das potências quanto dos radicais. E aí, quando a gente aplica essas propriedades, com coerência, com lógica, a gente chega nas respostas corretas, Tem todo um processo que às vezes não é tão simples quanto parece, mas requer da gente um pouco de paciência e requer repetição. Matemática é muita repetição, é muita prática. Você vai fazer algo em matemática hoje, não é igual andar de bicicleta, Aí daqui a alguns, uns belos anos, você vai desequilibrar um pouco. Não, matemática não. Matemática tem que praticar, matemática tem que repetir, Senão você acaba esquecendo. Tudo bem? Vamos começar com a nossa primeira atividade, aliás, múltiplas escolhas, E a gente tem uma expressão numérica envolvendo o quê? Envolvendo potenciação, E aí a gente consegue descrever, arrancar um monte de coisinhas aí. O que eu tenho? Menos 2 a terceira, então eu tenho uma base com um expoente positivo, Só que essa base, o que é? A base é negativa. Vamos lembrar o conceito de potência, Potência é sempre alguma coisa A, deixa eu pegar a caneta, eu subi na resposta, Olha lá, caneta. Portanto, vamos lá. Quem que eu tenho aqui, então? Conceito de potência. Então, eu tenho alguma coisa A elevado a alguma coisa N. Bom, essas algumas coisas têm nome, professor? Como que ela chama? Esse valor aqui a gente chama de base, Como vocês bem sabem. E esse valor N aqui, a gente chama de expoente. Tudo bem? Tanto a base quanto o expoente, eles são extremamente importantes. Agora, o que determina o tamanho, a grandiosidade do resultado dessa potência, necessariamente o que é? É o expoente, Então, o expoente, sendo ele positivo, a gente brincava na sala de aula, que você vai encontrar, dependendo desse expoente, vai encontrar um valor astronômico, Então, expoentes muito altos aí, eles determinam números astronômicos, números gigantescos. E esse expoente negativo, porque sim, acontece do expoente ser negativo também. A gente vai encontrar, antigamente a gente falava números microscópicos, Hoje o microscópio cai até em desuso, A gente está na nanotecnologia, então o micro já se foi faz tempo, No micro, para vocês terem ideia, já que a gente está falando de potência, a gente trabalhava algo, seria o 10 elevado a menos 3, Micro é 10 elevado, deixa eu apagar aqui, Micro seria 10 elevado a menos, borracha, caneta, Micro seria o 10 elevado a menos 3. Então, a gente teria o quê? Teria 0,0003, Então, essa o que é? Essa é a tecnologia dos micros, que já ficou faz bastante tempo. Hoje, para vocês terem ideia, a gente está trabalhando tecnologia,
dos nanotecnologia, né? Se você tiver a curiosidade de procurar aí, né? É bastante interessante. Tem muitas pesquisas sobre nanotecnologia e exatamente isso. Ou seja, tá? Eu tenho o 0, não vou descrever aqui, mas a gente tem 9 casas depois da vírgula. Então, a gente está falando de nanotecnologia. A gente vive a tecnologia dos nanos hoje, né? A tecnologia dos micros já foi embora faz tempo, tá? Então, vamos calcular o valor dessa expressão aqui, ó, tá? Então, eu tenho menos 2 elevado à terceira. Você lembra o que é esse menos 2 elevado à terceira? Tá? Seria o menos 2 vezes o menos 2 que multiplica o menos 2. Tudo bem? Ou seja, a gente está fazendo um produto, está fazendo uma multiplicação, portanto, aí teríamos quem? Teríamos o 8, já que a gente está fazendo o quê? A multiplicação. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Veja, eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, tá? Depende aí, cada professor usa um método, né, para falar dessas regras de sinais, mas invariavelmente o que você tem? Que esse resultado ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo, porque quando você faz a regrinha lá, né, ó, sinais iguais, resultado positivo. Então, eu tenho um valor positivo com um valor negativo aqui, ó, sinais diferentes, resultado negativo. Há quem goste daquele menos e menos mais, mas aí acaba confundindo com a ideia do quê? Com a ideia, né, de quando você vai somar esses valores. Aqui a gente está multiplicando. Então, é uma guerra, né, uma briga muito grande dos professores, né, para chegar e não confundir, né, essa questão toda, né? Quando você tem aquela base toda que entendeu, não é, como que você soma números negativos, aí vem a ideia da multiplicação, aí começa aquela misturada toda e aí acaba dando problema. Então, a gente tem que ser muito criterioso, tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer essa resolução. Na prática, quem que a gente tem aqui, ó? Menos 2 à terceira, temos o menos 8. Tá? Aí ficou tranquilo, né? Veja, esse 2 elevado à quinta potência. Potências de base 2, você não pode pensar muito. Né? A gente brinca que você não pode, entre aspas, aí, perder muito tempo fazendo 2 vezes 2 vezes 2. Então, essas potências, você já tem que ter elas mais ou menos guardadas aí numa pastinha aí do seu cérebro, tá? Então, essas potências de base 2, você tem que guardar pelo menos até o 2 elevado à décima, 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, assim, sem piscar. Ah, professor, 2 elevado a 10, 1024. Tá? 2 elevado a 11, 2048. Tá? Então, essas aí você tem que guardar. E as outras eu preciso? Não necessariamente. Mas essas de base 2, como são muito usuais, então é extremamente importante que você as tenha guardadas ali, né? Um resultadozinho aí, abre uma pastinha aí no teu cérebro e guarda essas informações. Tá? 2 à quinta, portanto, temos aí mais quanto? Mais 32, tá? Não é 10 não, hein? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é somar, não é multiplicar 2 vezes 5, tá? É multiplicar o número 2, tá? Quantas vezes o expoente determina. Ou seja, eu vou multiplicar o número 2 por ele mesmo 5 vezes, beleza? Tá. Bom, aí a gente vai continuar, né? Olha lá, uma das propriedades, né? Ó, aqueles conceitos lá, todo número elevado a zero é igual a quanto? Todo número elevado a zero é igual a 1, portanto, 3 elevado a zero é igual a 1. A gente precisaria de uma aula específica, não é? A gente até comenta lá com os outros professores que essa definição, né, de que todo número elevado a zero é igual a 1 merece uma aula específica para ela. Tá? Quando a habilidade propiciar isso, a gente vai produzir essa aula para explicar para vocês por que todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Demora um pouquinho, tá? Mas é extremamente importante. Tem uma explicação lógica e coerente para isso também. Tudo bem? E aí a gente tem, para finalizar, o 10 elevado ao quadrado, né? E 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, portanto, temos o número 100. Bom, eu descrevi cada uma delas, tá ok? Menos 8 mais 32, menos 1 mais 100. Eu vou limpar aqui e a gente vai subir a resposta bonitinha, né? Se bem que eu já andei, né, dando uns spoilers para vocês aí, tá ok? Menos 2 à terceira, mais 2 à quinta, menos 3 elevado a zero, mais 10 ao quadrado. Portanto, temos aí menos 8 mais 32, menos 1, mais 100. Portanto, encontramos aí o 123. Tá? Você pode, sei lá, juntar os positivos, tá? Sem muito problema. 132, tá? E aí fazer a soma dos negativos, tá? Sem problema também. Menos 9.
pode fazer 132 menos 9. Sem problema nenhum, vai encontrar aí o 123 positivo. Ah, posso fazer 32 menos 8? Pode, não tem problema nenhum. 100 menos 1? Pode. E depois juntar tudo? Sem problema nenhum, tá? Utiliza aí o caminho que você achar mais coerente, tá? O mais razoável para você chegar na resposta. Encontramos, portanto, aí a alternativa C, tá? Só estou fazendo tem mais para vocês fazerem aí, tá? Proposta, né? Os professores, né, vão pegar essa aula, vão analisar bonitinho aí. Tem a sequência dela aí, tá? A gente vai deixar preparados para vocês. A ideia, essa aula é curtinha, tá? Mas a gente orienta aqui, mostra qual que é a ideia, qual que é a proposta da aula e vocês dão sequência, tudo bem? Vamos fazer mais uma, tá? Olha lá, atividade 2, tá? E aí a gente já trata o quê, né? Da divisão, tá? De duas potências de mesma base, propriedades, né? A gente trabalhou anteriormente, né? Produto de potências de mesma base, quociente de produto de mesma, quociente de potência de mesma base, potência de potência, ou seja, muitas propriedades aí, tá? Então aqui é para a gente completar aí os pontinhos, essa é bem tranquila, tá? Na divisão, tá? E aí a divisão é a palavra-chave aqui, né? Na divisão entre duas potências de mesma base, segundo, tá, a propriedade, devemos conservar ou repetir a base e fazer o que com esses expoentes, tá ok? Então a palavra que completa isso aí, tá? É uma delas, é multiplicar, é dividir, é somar ou subtrair. Com certeza é uma dessas operações. Vamos dar um exemplinho para vocês, tá? Vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar 5 a terceira, tá ok? Tá, divisão. Dividido por 5 a primeira. Só isso, tudo bem? Veja, o que acontece? Você não precisa calcular as duas potências para chegar no resultado. Então, por exemplo, 5 a terceira, eu sei que é 5 vezes 5 vezes 5, 125. E aí eu vou pegar isso aqui e dividir por quanto? 5 a primeira é o próprio 5. Ou seja, eu tenho o resultado de uma divisão. 125 dividido por 5 é o 25. Opa, cheguei na resposta. Mas, professor, eu preciso passar por todo esse processo? Não necessariamente, tá? Para que serve a propriedade? Para fazer justamente esse conceito. Então, em duas potências de mesma base, no caso da divisão, a gente conserva a base e, adivinha, subtrai o expoente, tá? Ou seja, 3 menos 1, portanto, temos aí quanto? 5 elevado ao quadrado. E olha, 5 elevado ao quadrado, ó, quanto que é? É o 25. Portanto, né, nós chegamos à conclusão através do quê? Não só através de observação, né? Leitura também é extremamente importante, mas produzir, né, transformar, fazer essas conversões aí em valores numéricos, tá? Então, é essa a ideia. Na prática, qual que é a propriedade? Se eu tenho um número A elevado a M, tá? Dividido por um número A elevado a N, essa é a descrição da propriedade, tá ok? A gente vai fazer o quê? Conservar essa base, ou seja, o A, e subtrair os expoentes, ou seja, o M menos o N. Portanto, temos aí ó, a alternativa D. Tudo bem? Então, exatamente essa a ideia, exatamente essa a proposta. Tá? A matemática não é só fazer conta, essa coisa toda também. Você tem que entender os processos, compreender, fazer leituras corretas, tá bom? Só para dar um aperitivo para vocês aí, tá? A gente não vai fazer, mas além da atividade 3, tem a atividade 4 e a atividade 5 sugeridas para vocês fazerem aí, tá? No decorrer da aula, conversa bastante com o seu professor, busca orientação, tá ok? Então, além dessas que a gente fez aí, tem mais 3 atividades para vocês fazerem, tudo bem? Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquela análise, né? Sugerir para a gente o que pode ser corrigido, o que pode ser melhorado. Sugestões sempre são muito bem-vindas, né? Para melhorar o produto, para melhorar a qualidade do que a gente oferece para vocês, tá bom? Essa é a proposta. Eu agradeço a participação de todos, né? Continuem os estudos, esforço aí dentro das salas de aula, né? Tempos difíceis, tempos de pandemia, mas tudo isso vai passar, né? E a gente vai superar e vai passar muito bem por tudo isso, tudo bem? Valeu, muito obrigado pela participação, né? Pela visualização da aula, assista a aula quantas vezes achar necessário e até a próxima. Valeu, obrigado!